Oi, pessoal! Aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com a nossa última decoração dessa série maravilhosa que a gente fez da Hot Wheels. Lembrando que essa é a primeira, se Deus quiser, de muitas séries que a gente vai fazer. E se você quer escolher a próxima série, se você quer participar da escolha da próxima série que a gente vai fazer, vai lá no meu Instagram, tá sempre aqui na descrição dos nossos vídeos, tá bom? Aí é um bolo de 15 centímetros por 10 de altura, vocês podem observar que eu montei ele ao contrário, tá? Essa parte de cima do bolo, normalmente eu viro ela para dentro do bolo, tá? E nesse caso não, eu deixei mesmo que o cocorutozinho do bolo, aquele quando a gente assa que dá uma voltinha, ficasse para cima, porque eu ia precisar realmente dessa elevação. Então eu cortei, coloquei uma tampa aí, né, da Cláudia, para quem me acompanha no Instagram sabe que essa é a Cláudia. E eu coloquei ela como molde e fui fazendo esse corte. O corte, gente, pegava a parte mais fina, é como se fizesse um cone. A gente vai fazer um cone. Então, eu peguei a parte mais fina e fui seguindo a base do meu bolo. Então, embaixo ficou com 15 centímetros e em cima ficou com cerca de 10 centímetros. Aquilo que eu tirei da lateral do meu bolo, eu vou selecionar aquela parte que tem mais recheio e vou ir colocando na parte de cima. Por que a gente seleciona que tem mais recheio? Ela fica mais estável, mais grudadinha, ela gruda melhor, então você não precisa fazer uma grande estrutura. Esse bolo, depois de montado e tudo mais, ele ficou com um pouco mais que 17 de altura, tá? Então, ele praticamente quase teve duas alturas aí, entendeu? Depois de decorado e tudo mais, ele ficou com quase 17. Então, eu tô passando aí o meu chantilly laranja e eu vou passando por todo o meu bolo, como foi no outro bolo que a gente fez ele esculpido, a mesma coisa. Quando a gente passa o chantilly, dá para ter uma visão melhor, porque querendo ou não, essa oscilação de cores da massa branca e do recheio preto, a gente vê de uma forma mais né, mais não tão definida, tá? Então, quando você passa assim, você vê de uma forma mais definida. E eu vi que ficou uma barriguinha aí e eu fui tirando, tá? Eu achei, gente, que essa faca aí de cerâmica, ela corta muito bem. Eu achei que ela foi até boa para fazer esse tipo de corte. Acho que ela cortou bem retinho, achei bem interessante usar ela também. Gostei bastante. Lembrando que hoje à noite, se inscreve lá, vai lá no meu Instagram, como eu já disse, vai lá no meu Instagram, que hoje à noite eu vou fazer vou responder perguntinhas referente a essa questão dessa nova modinha, tá? De usar mais de um bolo nas festas, nas mesas. Então, eu vou vir aqui falar para vocês mais sobre isso, tá? E eu vou responder as perguntinhas que o pessoal colocou lá no meu Instagram. Então, lá no meu Instagram, nos stories, tem lá a aba onde que você vai deixar a sua perguntinha para me estar vindo aqui hoje à noite responder para vocês, ok? Aí, com o meu bico 1M, eu tirei a velocidade para vocês verem como que é que eu faço, tá? Você deita um pouquinho o bico 1M, deixa ele um pouco na lateral, vai girando a sua bailarina e controlando a pressão da sua mão. Sinceramente, esse é um dos trabalhos, assim, que eu tive mais dificuldade para fazer, porque você tem que controlar a velocidade da sua mão e controlar a pressão da sua mão, desculpa, a pressão da sua mão e a velocidade da bailarina. Então, olha aí, pessoal, você vai apertando o saco de confeitar, o bico de confeitar, ele fica meio na lateral do nosso bolo e você vai girando a bailarina e girando e apertando o seu saco de confeitar. A gente não pode deixar que faça babados, mas é bem difícil de fazer esse trabalho sem, às vezes, a gente deixar fazer uma ondinha, tá? Eu confesso que é um dos trabalhos mais difíceis. Nesse caso, gente, a gente vai fazer um cone e existe cone laranja com preto, laranja com branco, todo laranja, verde com branco, tem vários tipos, tá? E principalmente a pista da Hot Wheels, ele trabalha com algumas cores. Neste caso aí, eu resolvi fazer laranja com preto, tá bom? Então, eu fiz duas tirinhas laranja e uma preta. E foi esse trabalho que a gente fez, tá? Nesse bolo. E aí, gente, quando chegou no finalzinho, o que que acontece? Quando chega lá em cima no finalzinho, eu senti uma dificuldade, porque o cone é aquela pontinha.
quando eu ia fazer a pontinha, ficava meio estranho. Se eu continuava fazendo, seguindo, né, esse trabalho de bico aí, também ficava estranho. Então, por fim, eu coloquei mesmo uma pitanguinha aí em cima, fiz até onde deu para fazer esse trabalho, né, com o saco de confeitar, né, com o bico 1M assim. E depois que eu fiz essa voltinha aí, eu só mesmo fiz uma pitanguinha lá em cima, porque não tinha como fazer uma pontinha muito fininha. Você também pode tentar fazer ele liso, gente. Eu, sinceramente, não consegui, eu já tinha feito um teste e não consegui. E foi assim que ele ficou. Depois que eu fiz tudo, eu vi que na base dele necessitava de mais um pouco de chantilly, então eu reforcei aí a base, colocando mais 2 camadas de laranja e uma de preto aí para ficar mais certinho o desenho dele. Então foi assim que ficou, espero que vocês tenham gostado de mais uma inspiração. Corre no meu Insta para fazer uma perguntinha. Um beijo e até o próximo vídeo.